Olá, queridos alunos. Mais uma vez aqui, né? Estamos juntos para dar continuidade à disciplina do doutorado em educação, linhas de investigação da Universidade Leonardo da Vinci. Estávamos falando a respeito de pesquisa, métodos científicos, né? Conversando um pouco sobre esse trabalho que vai nos orientar nos caminhos pela escrita, né, da pré-tese. Então, hoje vamos continuar aí falando um pouco mais sobre as fases da pesquisa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui ou nos grupos de WhatsApp. Vamos lá, então. Como eu disse, né, hoje nós vamos falar um pouco sobre as fases da pesquisa, aquele caminho que nós vamos trilhar para a escrita da pré-tese e que posteriormente se tornará um material também para compor a nossa tese ao final do curso, né? Para a elaboração de uma pesquisa científica, nós sabemos, né, que é imprescindível conhecermos os procedimentos e os percursos do início até a finalização dessa pesquisa, né? E aí a gente pode dividir a pesquisa em 4 fases, que seria a fase do planejamento, do desenvolvimento e execução, momento de coleta de dados, busca de informação sobre o tema escolhido, a fase da redação, né, do texto, e, enfim, né, a entrega, né, desse trabalho, que no nosso caso seria a pré-tese, né, divulgando aquilo que já conseguimos até o momento, né. Cada uma dessas fases que eu falei, ela é formada por procedimentos e passos, né, que devem ser seguidos sistematicamente para um bom andamento da escrita, né. Tudo que se pretende executar, né, deve ser então planejado. No caso da pesquisa, um plano estruturado, né, através de um projeto, de uma pré-tese, por exemplo, né, ela deve conter informações daquilo que nós vamos estudar, que nós vamos procurar, né, tema, assunto, o que já foi conhecido a partir daquele tema, né, que já se sabe daquele tema, que seria o referencial teórico, né, o material bibliográfico, as dúvidas sobre o assunto, né, o que vai ser pesquisado, que são os problemas ou problema de investigação, as questões, os objetivos da pesquisa, né, e como esse estudo será realizado, os métodos, né, quais processos eu vou utilizar, por que eu estou estudando isso, né, que seria a justificativa, e quando que será executado, né, cada fase, etc. Então, inicialmente, a gente começa com o nosso primeiro tema, e nós vamos falar sobre todos esses que está no slide. Então, nós vamos começar falando sobre o primeiro, que é a escolha e a delimitação do tema de pesquisa, né? Vamos lá. A escolha do tema, né? Ela é importante, né? Porque, né, ela seria a primeira etapa, então, desse trabalho de tese, né? Que deve levar em consideração alguns pré-requisitos, né? Como, por exemplo, né, ela leva em consideração a formação que você já tem, as suas experiências, né, seus conhecimentos anteriores, porque tudo isso te leva à escolha hoje de algum tema, né, de algum trabalho que você considera que deve ser investigado cientificamente. Outros fatores que você deve levar em conta em relação à escolha e à delimitação do tema de pesquisa são os recursos materiais que você tem, econômico, né? As pessoas que vão ser necessárias à execução dessa pesquisa. O pesquisador, ele deve escolher esse tema adequando às suas possibilidades e a tudo isso. Porque não adianta eu querer executar uma pesquisa, por exemplo, em outro país, sendo que eu não tenho condições financeiras de estar lá, né, e realizar. Então, ele deve escolher um tema adequado à sua possibilidade, com um material bibliográfico suficiente, disponível e atual, entendendo, né, que o trabalho depende também muito do tempo disponível para a realização da pesquisa. Deste modo, né, nós devemos, então, para escolher e delimitar o tema, levar também em consideração, além desses itens que eu disse, experiências da nossa vida cotidiana, que sempre nos trazem ideias, suposições sobre alguma questão que eu tenho dúvida,
que eu levantei minhas primeiras hipóteses, né? Principalmente nós professores que estamos em sala de aula e na nossa experiência cotidiana, né? Pode surgir aí um tema, um problema interessante de pesquisa, né? Então, né, por exemplo, às vezes o professor constata em suas aulas que os alunos, por exemplo, não alcançam os objetivos esperados ao final de uma aula. E aí ele pensa assim, em experimentar outro método de ensino, um conteúdo diferente, ou mudar o sistema de avaliação. Então, tudo isso, né, essas dúvidas, né, essas questões que surgem, né, pode levar a um assunto, né, que o professor queira realizar a sua pesquisa, né? Então, essas dúvidas que surgem aí das experiências, né, ou mesmo do senso comum, elas podem servir de base, mas elas precisam passar por um processo de reflexão sistematizada, metódica e controlada para se tornar, né, uma pesquisa científica. Então, obedecendo as etapas e os procedimentos científicos, né, ultrapassando o discurso do senso comum, a gente caminha, então, para o discurso científico e, então, a execução de uma pesquisa científica, né. Delimitar um assunto, né, significa selecionar, né, um tópico ou uma parte dele, como eu disse, que desperta interesse de você, pesquisador, ou da comunidade acadêmica a qual você pertence, dos profissionais a qual você está ligado, né? Então, e tudo isso, né, ajuda a delimitar um assunto interessante que você possa, né, buscar trabalhar em cima dele, né? Então, é importante que, além disso, você tenha em mente, né, que esses dados, eles têm que ser trabalhados com profundidade, né, e o interesse da pesquisa seria, assim, como um fotógrafo que tem ali uma imagem interessante, que ele quer captar, mas ele vai focar em uma imagem específica e significativa, traçar objetivos e métodos para captar, né, o que ele quer demonstrar daquele item específico, né? Então, para a gente poder, assim, visualizar melhor como delimitar o tema, existem aí 4 dicas interessantes, né? Que seria a gente primeiro pensar, né, naquele tema que é interessante para mim, onde ele está localizado geograficamente, por exemplo, qual cidade eu vou pesquisar, qual região que aquele tema está inserido, qual estado, qual vai ser o meu período de observação, por exemplo, que nível de ensino, né, no caso dos professores, eu vou pesquisar, qual faixa etária, qual nível de desenvolvimento, quais vão ser os sujeitos da minha pesquisa, né? Será crianças? Será adultos? Qual é o objetivo da minha pesquisa? É como eles aprendem, como eles se motivam? Será a evasão de alunos? Enfim, então é preciso eu pensar nesses 4 itens, né? Localização geográfica, período de observação, sujeito da pesquisa, objeto de pesquisa, né? Então, essa delimitação do tema, ela é essencial para que a gente aí dê um pontapé no nosso estudo, né? Então, como eu disse, a escolha do tema deve levar em consideração a relevância e o mérito da pesquisa, além de ela delimitar qual assunto, né, eu vou estudar, né, que me desperta interesse e também desperta interesse da minha comunidade acadêmica. Feito isso, né, eu preciso realizar o levantamento do material bibliográfico, né? Que seria, né? A gente, enquanto pesquisador, já tem uma ideia que seria, né, a gente iniciar uma fase, né, onde a gente faria um apanhado geral dos principais documentos, trabalhos produzidos pela comunidade acadêmica, né, realizados a respeito desse assunto que eu quero pesquisar, com o objetivo, né, de obter dados e informações para a minha pesquisa. Esses documentos, essa literatura selecionada, ela deve ser capaz de fornecer a mim, pesquisador, informações que irão contribuir com a minha pesquisa. E aí a gente sabe que existem fontes mais apropriadas que devem ser consultadas.
Então, o ideal, né, e a gente vai ver isso em outra oportunidade, é que a gente verifique em sites confiáveis, né, em bibliotecas, né, virtuais confiáveis de universidades brasileiras, né, em que a gente saiba também aonde buscar o material apropriado, para que a gente, né, busque aí em fontes válidas e fidedignas de pesquisadores importantes que tragam aí para a gente contribuições para a escrita, né, da minha tese. Então, após, né, a seleção desse material, é importante também a gente fazer, né, a compilação das obras, desses trabalhos que eu selecionei, né? O pesquisador, então, ao iniciar a consulta e a análise, né, da sua referência bibliográfica, né, ele deve ter em mente aí algumas questões, como, por exemplo, anotações sobre a fonte, sobre o autor, né, desse documento, consultar também dentro dessa literatura quais foram as fontes que o autor consultou, porque aí permite a ele também realizar um segundo levantamento de fontes teóricas sobre a área, né, possibilitando, então, a verificação e a análise de conceitos e premissas, pensamentos, né, sobre aquele objeto de estudo. É importante, então, né, que o professor, né, o pesquisador, né, realize, então, esse apanhado geral dos principais documentos, né, e literatura disponível acerca do assunto, né, que irá, então, fornecer informações para a sua pesquisa. É importante também o professor realizar, após a leitura, né, desse material, um fichamento, uma organização, elaborar no computador, ou quem tem um pouco mais de dificuldade à mão, síntese dos conceitos que ele verificou nessa literatura, né, pressupostos apresentados, porque isso vai facilitar mais à frente, essas fichas, né, elas vão facilitar, né, mais à frente, um arquivamento e a consulta assim que ele precisar verificar de novo essa teoria ou esses conceitos em partes diferentes da pesquisa. Então, às vezes eu já estou lá na tabulação dos meus dados e eu preciso verificar um documento que eu lembro que eu li lá no início da pesquisa, que se viu no meu referencial, que estava lá no meu material bibliográfico selecionado, e aí se eu tenho um fichamento, uma organização, um arquivamento, né, com o título da obra, ou do artigo, o nome do autor, a síntese do que ele relatava, me ajuda a agilizar esse processo de escrita, né? Então, favorece essa consulta rápida, né, a obra que eu acessei à época, né, e me ajuda nesse processo de redação do texto, né? Então, isso possibilita, né, que o pesquisador, né, ele agilize etapas do trabalho, né, e avance com mais rapidez em relação à escrita. Feito isso, né, nós precisamos também ter em mente a formulação do nosso problema de pesquisa, né? Então, para avançar nesse processo de escrita, né, é necessário a gente problematizar aquela dúvida, aquele incômodo inicial, o ponto de partida, né, que vai determinar também o meu ponto de chegada. Então, a gente deve buscar transformar, né, aquele tema que eu falei lá atrás, né, que era a questão básica, em um problema de pesquisa, para o desenvolvimento, né, da minha tese. Então, para a ciência, né, o desenvolvimento da ciência, mais importante do que encontrar a solução, às vezes, é formular o problema de pesquisa, porque sem ele eu não consigo avançar na escrita da minha tese, né? Esse problema é uma questão, uma dúvida a ser respondida e solucionada. Envolve uma dificuldade teórica ou prática para a qual se procura solução. Isto é, né, questionamento de um assunto, pergunta a qual você busca responder com a pesquisa. E aí, durante a pesquisa, você vai examinar, analisar, avaliar criticamente, né, tudo isso, essa pergunta que você foi, e buscar aí a solução, né, um problema, buscar a solução desse problema que você imaginou. Então, formular perguntas e levantar problemas, né, ela também não é tarefa fácil.
é preciso estabelecer critérios que diferenciem os problemas científicos, né, o discurso científico, de problemas de valor ou problemas ligados ao senso comum ou à ideologia, que não fazem parte aí, né, do processo de pesquisa científica. Então, há alguns critérios importantes para a formulação dos problemas de pesquisa que demonstram a realidade e contribuem no progresso, né, desse conhecimento. Então, por exemplo, um desses critérios é, né, formular o problema de forma interrogativa. Isso aí é básico, todos nós já sabemos, né, em forma de pergunta. Representar também uma relação entre dois ou mais fatores variáveis. Permitir um aprofundamento dos estudos. Possibilitar também a observação da realidade e permitir a pesquisa de campo, né? E, às vezes, conseguir fazer com que esse problema desdobre-se em outras questões mais específicas. Então, os termos mais apropriados que a gente utiliza, né, geralmente, para a formulação de problemas são, por exemplo, o que afeta, qual a causa, consequências, qual a influência, que impacto que isso traz, o que isso implica, determina ou relaciona, né? Uma vez formulado esse problema de pesquisa, o aluno, né, nós, você, tem mais claro o caminho que se deve percorrer, pois, como eu disse, já delimitou o ponto de partida e aí vai caminhar para a chegada, né, que é a escrita da pré-tese ou da tese, né. Então, resumindo, o problema é uma questão a ser respondida e solucionada, que envolvem uma dificuldade teórica, prática, né, uma pesquisa, um trabalho, né, e a gente precisa estabelecer critérios, como eu disse, né, métodos científicos, para que ele não se confunda com perguntas de senso comum ou ideológicas. Delimitado, então, né, o meu problema de pesquisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha área, da educação infantil. Por exemplo, um problema de pesquisa seria quais as implicações das brincadeiras no desenvolvimento socioafetivo em crianças de 0 a 3 anos na educação infantil. Como eu disse, aquelas palavrinhas, né, aqueles termos lá atrás, né, o que afeta, o que causa, consequência, influencia, impacta. No caso aí, eu busquei identificar quais as implicações da brincadeira no desenvolvimento socioafetivo. Então, feito isso, vamos passar, então, à estipulação dos meus objetivos de pesquisa, que é momento de definir com precisão o que se pretende com o trabalho, ou seja, para o que se, para que, para qual momento nós estamos caminhando, o que eu desejo realizar com a minha pesquisa. A definição dos objetivos determina a direção dos estudos, os propósitos de investigação, para quê, né? E também indicam aí avaliação do estudo posteriormente, verificando se eu consegui, né, atender aos meus objetivos ou não. Dessa forma, os objetivos, eles indicam aonde eu quero chegar. Eles podem e são gerais e específicos, a gente já sabe disso, né? O geral está diretamente relacionado com o problema de pesquisa e é definido, né, ao se estipular uma ação ampla sobre a problemática pesquisada. Elaborando o problema de pesquisa, nós já estaremos muito próximo do objetivo geral. E aí, por exemplo, voltando no problema de pesquisa que eu dei exemplo, quais as implicações das brincadeiras no desenvolvimento das crianças? A gente tem aí, por exemplo, a seguinte pergunta que serviria como objetivo: quais as implicações da brincadeira? O objetivo geral poderia ser conhecer ou analisar as implicações das brincadeiras no desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos na educação infantil. Então, a gente poderia, né, a partir desse problema, desenvolver aí um objetivo geral, que seria conhecer e analisar as implicações das brincadeiras. Os objetivos específicos, que determinam de forma clara e objetiva, detalhada, aquilo que queremos com a pesquisa. Ou seja, para o que se realiza o estudo e o que fazer para atingir esse objetivo.
E aí a gente apresenta aqui também alguns objetivos específicos, mais uma vez, baseado naquele problema lá atrás que eu disse que as implicações da brincadeira no desenvolvimento de crianças. Então, por exemplo, a gente pode aí ter como objetivo específico, dando exemplo, identificar os fatores que intervêm no desenvolvimento das crianças, descrever características, né, socioafetivas das crianças, avaliar e classificar as brincadeiras infantis, diagnosticar e descrever os elementos da brincadeira que interferem no desenvolvimento da criança, constatar a relação entre brincadeiras e o desenvolvimento socioafetivo das crianças. Fica, então, aí mais claro para mim, né, as características dos objetivos da minha pesquisa. Sempre verbos no infinitivo, como diagnosticar, verificar, observar, analisar, examinar, identificar, distinguir, constatar, comprovar, comparar, descrever, conhecer, avaliar, demonstrar, classificar, explicar, etc. Isso aí, né, a gente relembra, porque vocês, como pesquisadores, né, já sabem disso. Então, com os objetivos, eu vou definir com precisão o que se pretende com a tese. Eles determinarão a direção do estudo, os propósitos de investigação e os indicadores de avaliação do estudo. É importante também constar na nossa pré-tese a justificativa da pesquisa, pois ninguém decide pesquisar sobre um assunto de um momento para o outro, a gente sabe disso. A pesquisa ela surge de dúvidas e das questões das experiências cotidianas que inquietam e estimulam a busca de resposta por todos nós. Então, é importante demonstrar a importância da pesquisa e convencer, né, o leitor, as instituições, a área acadêmica, convencer não, criar neles o interesse pela leitura do trabalho. E é na justificativa que a gente consegue criar esse interesse para que eles continuem lendo e apreciando o nosso trabalho. Então, é essencial responder a questão, dentro da justificativa, por que esse estudo, o meu estudo, é relevante? Dar uma justificativa convincente é apresentar argumentos racionais e consistentes que demonstrem a necessidade e a utilidade, né, de explicar aqueles fatos, aquele fenômeno, contribuindo para o desenvolvimento de novos conhecimentos e novos saberes. Então, é na justificativa que eu vou, né, explicar por que eu estudo, motivar o leitor a continuar lendo e dizer que com essa pesquisa eu estou contribuindo para o desenvolvimento de novos saberes e demonstrar como eu estou contribuindo. Passamos, então, para a parte do referencial teórico, utilizando aquele item lá atrás, que foi a seleção do material bibliográfico, né? Na estruturação, então, da escrita da minha pré-tese, né, eu devo utilizar, né, do discurso científico, como eu disse, para sustentar meus argumentos, e isso eu faço a partir, né, de um referencial teórico, de documentos, de livros, de artigos científicos, de outras teses, que vão sustentar a proposição do meu problema de pesquisa e dos meus objetivos. A fundamentação teórica estrutura-se da seguinte forma: ela define o fenômeno, né, descrevendo as explicações e percepções encontradas na literatura, nos conceitos, né? Ela demonstra os elementos que constituem e que anteriormente também foram estudados sobre determinado fenômeno, que seria ela demonstrar a teoria que está por detrás desse assunto, que já foi publicada e sistematizada. E ela busca também sistematizar e sintetizar os conhecimentos, né, a teoria e os conceitos, organizar, né, aquele problema que eu defini como problema de tese, né, e aí ela favorece, ela vai me favorecer, me auxiliar na escrita, do esclarecimento, no esclarecimento dos fatos, do contexto, dos elementos que configuram o meu problema de pesquisa, né. Então, o referencial teórico, eu vou nele definir o meu fenômeno, falar sobre seus conceitos, sobre a teoria que está por detrás, a teoria que me leva a solucionar algumas perguntas, e aí ele vai sistematizar tudo isso e me dar um arcabouço para que eu possa responder ao meu problema de pesquisa e criar aí, né, um novo conhecimento para a minha área, né?
algo novo. Para fazer tudo isso, né, eu preciso definir aí uns procedimentos e instrumentos da pesquisa, né? Então, como é que eu vou chegar, né, ao esclarecimento desse problema, a resposta da minha indagação? Através, né, de método, de rigorosidade científica, utilizando alguns instrumentos que me levam a isso, como, por exemplo, né, no caso das pesquisas em educação, a entrevista, o questionário, a observação, né? Então, depois, né, que eu fiz meu levantamento bibliográfico, fiz meus fichamentos, elaborei meu problema, meu objetivo, escrevi, né, os demais processos como justificativa, eu vou estabelecer, então, quais métodos empregar, né, definir a população, a amostra da pesquisa e determinar as técnicas e os processos utilizados na coleta e análise de dados, né? A população, ela seria o conjunto de elementos com determinadas características em comum que partilham da mesma característica. Então, se eu estou lá naquele problema de pesquisa da brincadeira relacionada a crianças de 0 a 3 anos, a minha população tem que ser essas crianças de 0 a 3 anos da educação infantil, né? Então, eu preciso ali selecionar uma amostra representativa, né, desses sujeitos a participar da pesquisa, né? Então, como que eu poderia definir essa amostra, né? Eu poderia selecionar uma parcela dessa população, desse grupo dentro de uma escola, em que eu pretendo estudar sobre as brincadeiras, né? E aí o pesquisador também precisa explicar, né, como e por que os sujeitos foram selecionados, quais suas características, né, pertencentes àquele determinado grupo, né? Então, a escolha, né, dos sujeitos da pesquisa, né, ela condiciona-se aí a um grupo que eu quero generalizar conclusões. Talvez um grupo pequeno, por exemplo, uma turma, ou um grupo maior, uma escola toda de educação infantil, todos os alunos de 0 a 3 anos, né? O principal critério aí para seleção seria a representatividade, né? Que é importante, né? Eu ter essa amostra aí que represente esse grupo do qual eu quero, né, extrair alguma informação, né? Então, nesse caso, né, é fundamental, então, que a gente, né, realize esse planejamento anteriormente, analisando essa população, né, quantos deles eu vou analisar, para que depois eu possa generalizar esse dado que eu encontrei para um grupo maior, né. Então, a gente, né, pode, né, depois de selecionar, né, essa população, né, a gente pode aí trabalhar, então, com alguns instrumentos, né, que vão nos ajudar a colher, né, os dados, que são eles, como eu disse, a entrevista. Vamos começar por ela. A entrevista é empregada, né, para mapear e conhecer, né, a vida daqueles respondentes, né, fornece dados básicos para o desenvolvimento e compreensão das relações entre os atores e aquela situação investigada. O objetivo da entrevista é colher dados relevantes de fonte ou de pessoas pelo contato direto do pesquisador com os sujeitos da amostra, aquela população que eu selecionei. O pesquisador ele pode elaborar a entrevista de diferentes formas, de acordo com, estruturando, né, um roteiro. A entrevista, a gente sabe, né, que ela pode ser classificada entre estruturada, semi-estruturada e não estruturada, né? E todo método, né, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. As vantagens da entrevista é que favorece a superação das dificuldades de redigir as respostas, podendo expressar claramente a opinião do sujeito. Permite ao pesquisador esclarecimento de perguntas aos entrevistados. Os entrevistados podem explicar suas respostas, possibilitando o aprofundamento dos questionamentos. E ela também proporciona a utilização de recursos visuais e gestuais para elucidar as questões. Ela traz a certeza de que os dados levantados pertencem à amostra pesquisada em razão da entrevista ser face a face.
mas ela também tem as suas limitações que a gente precisa ter ciência, que às vezes o entrevistado fica meio constrangido e não facilita muito em ceder as informações, e ela gasta tempo, porque você vai ter o tempo de entrevistar e depois o tempo, né, de transcrever e tabular todas as informações, né? A gente também tem uma dificuldade, né, em relação ao horário, às vezes com o entrevistado, né? E muitas vezes, em algumas vezes e muitas vezes, às vezes o pesquisador também não tem muita habilidade em guiar o rumo da entrevista, né? Guiar de modo que eles respondam àqueles objetivos de pesquisa. Então, a gente tem que ter noção dessas vantagens e desvantagens para que a gente possa se organizar caso optemos por realizar a entrevista. O questionário, né? O questionário, né, ele é um instrumento, né, composto por perguntas abertas e fechadas, em que o sujeito, né, vai responder a essas perguntas que são padronizadas e ele é de fácil aplicação, né? Como eu disse, ele tem vantagens e desvantagens também. Então, a gente aí vai falar sobre elas, né? Em ambos os casos, né, do aberto ou fechado do questionário, existem vantagens e desvantagens para a realização. Uma das grandes vantagens, por exemplo, é quando há perguntas abertas, em que dá a possibilidade de o entrevistado responder com mais liberdade, sem ter de marcar uma alternativa imposta pelo pesquisador. Uma desvantagem importante é a dificuldade, né, de classificação, codificação, tabulação e análise dos dados quando eu tenho algo escrito e às vezes muitas linhas, né? Então, existem pessoas que têm mais facilidade de escrever do que outras, o que torna aí um fator limitante ou não. Perguntas fechadas, por exemplo, são fáceis de decodificar, né? O entrevistado não precisa escrever, né? Só marcar ali a alternativa e é mais fácil para a tabulação de dados depois. E uma das desvantagens também das perguntas fechadas é a impossibilidade de oferecer ao entrevistado todas as alternativas de resposta, limitando, né, aos dados aquelas opções que eu coloquei. Então, o questionário é interessante, mas também tem suas, né, vantagens e desvantagens, né? Em seguida, a gente tem aí a observação. Vamos falar um pouco dela, né? Que é muito utilizada em pesquisas, né, principalmente na área de educação. É uma técnica empregada geralmente com o intuito do pesquisador analisar, avaliar as relações sociais, as interações entre pessoas de um determinado grupo ou comunidade, né? Se uma pesquisa pretende avaliar as interações entre, por exemplo, professor e aluno, a fonte mais direta possível seria a observação em sala de aula, que permitiria a nós, pesquisadores, coletar dados significativos para a solução do nosso problema de pesquisa. É um procedimento interessante, né, em que muitas vezes a gente utiliza a filmagem, que possibilita depois uma análise mais apurada dos dados, né, mas ela também, como eu disse, tem as suas vantagens e desvantagens. As vantagens seria obter imediatamente a informação e a experiência ali vivida pelos sujeitos analisados, seria um meio direto de estudar os fenômenos sociais, analisar aspectos do comportamento humano, investigar assuntos desconfortáveis para sujeitos de pesquisa, como, por exemplo, as relações interpessoais, e ela exige menos dos sujeitos investigados, porque não altera muito sua rotina diária, né? Já as limitações da observação é porque o pesquisador acaba fatalmente alterando um pouco a rotina e o comportamento usual dos observados, ele às vezes é considerado meio que um intruso, né? E exige também competências do pesquisador, porque o obriga a se aproximar e distanciar conforme a necessidade do objeto de estudo. Há por alguns, né, depois a dificuldade de relatar os acontecimentos, né, porque às vezes não conseguiu anotar, não conseguiu filmar, né, e quando há a câmera, né, o vídeo, né, às vezes faz com que as pessoas, né, fiquem mais tímidas e não desenvolvam o comportamento como se, por exemplo, não estivesse sendo filmado.
Enfim, nenhum instrumento é perfeito, né? O ideal é que a gente, né, que o pesquisador, que vocês utilizem vários procedimentos, como, por exemplo, a complementação de técnicas de coleta de dados numa mesma pesquisa, para que se tenham, né, para que se consiga alcançar, né, o objetivo esperado. Então, por hoje, o que a gente tem para passar para vocês é isso, para que vocês pensem a respeito aí sobre o caminho que vocês vão trilhar em relação à escrita da sua pré-tese. E aí, na aula que vem, a gente conversa mais um pouco. Eu fico à disposição para aquilo que precisarem e agradeço a presença. Um abraço a todos.